os olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar e falar com o Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais esse culto, essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de fazermos a Tua vontade, de estarmos aqui apesar, meu Deus, do dia, da chuva, apesar, meu Pai, de parecer mais um dia comum, um dia talvez até dispensável para tantas coisas. Mas não é assim, meu Deus, que nós vemos. E por isso estamos aqui. Confiando, meu Pai, que o Senhor pode falar, direcionar, dirigir, que o Senhor pode nos conduzir, que o Senhor pode, meu Deus, trazer coisas que nós ainda não vimos, que ainda não percebemos, situações que ainda não chegaram até nós, que é mais uma oportunidade, e uma oportunidade, meu Deus, única, uma oportunidade de chegarmos onde não chegamos, de vivermos o que ainda não vivemos, meu Deus, e de alcançarmos aquilo que ainda não alcançamos. Nós sabemos que tantas coisas, assim como a volta do Senhor, não tem um aviso prévio. Não tem alguém que fica sabendo antes para avisar todos os demais. O Senhor vai preparando o teu povo. O Senhor vai falando, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai movendo a tua nuvem e assim o Senhor vai trabalhando. O Senhor vai nos sustentando e assim o Senhor tem trabalhado. O Senhor tem nos sustentado, tem nos mostrado o teu caminho, tem nos dado condições de vermos, de percebermos, de chegarmos onde ainda não chegamos, para que a tua palavra, a tua promessa se cumpra na nossa vida. Eu peço, Senhor, que onde nós falhamos, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha passar com teu sangue sobre cada um de nós. Passa com teu sangue, Senhor. Nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos. Os momentos em que nos distraímos, que saímos fora da direção do Senhor, que não fomos prudentes, que não obedecemos, que podíamos ter nos voltado para o Senhor, mas nos voltamos para pessoas, para sentimentos, para situações, e assim não obtivemos também do Senhor, meu Deus, resposta, aprovação. Não, o Senhor não se agradou de nós e por isso também não nos abençoou. Eu peço, tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós o teu poder. Nos dá visão. Alimenta a nossa vida. Nos leva a ver o que não vimos ainda. A perceber o que não percebemos. Nos leva, meu Deus, nos dá força. Eu oro para que, por intermédio desse culto, o Senhor nos dê força, o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Pai, nos encha daquilo que tem que estar cheio, o nosso coração, e também nos mostra e nos ajuda a esvaziarmos-nos daquilo que estamos cheios e que o Senhor não quer em nós. Aquilo que o Senhor não tem conosco, não tem para nós e que não cabe na nossa vida. Quantos, meu Deus, que estão perdendo tempo com aquilo que não cabe mais, com aquilo que não é mais, mas pela carne, não pelo Espírito, estão ainda insistindo em obras mortas, estão gastando tempo com aquilo que é morto, não estão se enchendo do Senhor de vida, não estão andando, caminhando e fazendo as escolhas pelo Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor nos ajude e nos livre, meu Deus, de caminhar para essa direção. Aqui o Senhor não está. Eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos revele aquilo que tem para cada um de nós, a começar por mim, meu Deus. Que o Senhor abençoe a nós. E aquilo que nós deixamos para estar aqui na tua casa, que aqueles que deixaram casa, família, o trabalho, tarefas, situações e obrigações até para estar aqui na tua casa. Eu oro para que enquanto estão aqui, que o Senhor guarde, cuide
Que o Senhor, meu Deus, faça aquilo que cada um não pode estar fazendo para estar na tua presença. Que o Senhor faça render, que o Senhor faça crescer e que o Senhor cuide. Que o Senhor, meu Deus, providencie. Que o Senhor nos ajude. Eu oro e eu consagro esse culto ao Senhor. Eu peço que aqui o Senhor nos abençoe. Que não seja eu, meu Deus. Eu sou um instrumento teu, mas eu não sou a fonte. Eu sou apenas um instrumento. Como esse microfone é para mim, eu sou para o Senhor. Que aqui não seja eu, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor, meu Deus, cuide, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos direcione e que o Senhor nos abençoe. Eu peço a tua bênção sobre nós, muito obrigado. Eu oro e entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja a fonte, para que ele seja instrumento e que seja, meu Deus, bênção do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para Êxodo 19, versículo 1. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie-a aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Se a gente for para outra tradução, está assim no 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. O que quer dizer? Toda a terra é minha. Mas eu estou dando a oportunidade, eu estou dando a condição e eu estou dando a direção para que vocês sejam o meu tesouro particular, o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Daqui já tem uma mensagem para nós, muita gente, a maioria de nós, para falar a verdade. A maioria de nós teve problema com atenção, teve problema com carência, teve problema com, sabe, aquelas faltas que de tempo em tempo, às vezes, a gente se pega ou pensando ou sentindo que nunca foi suprido. E aí, eu não vou nem entrar nos detalhes, né, de como cada um já fez na vida para chamar a atenção de alguém, desde quando era criança, pai, mãe, depois adolescência, juventude, com obras todas que foram queimadas, né? Quantas coisas que a gente na vida se envergonha, se arrepende. Eu fiz isso, eu agi assim, eu era assim. Olha, eu agi de tal maneira, eu levava as coisas até a última, enfim. Quando o segredo para tudo isso está aqui nesse versículo, no 5. Dentro de cada um de nós ainda queima, ainda que seja ali igual de um isqueiro, sabe aquela chaminha de um isqueiro? Não tem O que é um isqueiro? Todo mundo sabe o que é um isqueiro, gente? Ajuda aí, eu pergunto você. Obrigado.
às vezes, ainda que seja do tamanho de um isqueiro, aquela chama queima dentro de nós, que a gente não quer ser qualquer um. Sabe, não quer passar batido, despercebido no meio da multidão. Tem isso, todo mundo tem isso. Eu não quero ser um no meio de muitos, eu não quero passar despercebido. Porém, o propósito da nossa vida, como é o propósito do povo de Deus, é para ser um povo especial. É para ser esse tesouro particular, esse tesouro pessoal de Deus. Ou seja, assim na vida, assim no preenchimento, que é aquela chaminha do isqueiro lá dentro, que em algum lugar você percebe, eu quero mais. Eu quero mais. E não se trata, às vezes a gente se engana por um tempo, pensando assim, eu quero ter mais. Eu quero poder fazer mais, eu quero comprar mais, eu quero ir mais longe, tipo, eu quero viajar, eu quero ir em tal lugar, eu quero estar junto com tal pessoa. Não, a gente quer ser diferente, especial. Quer ter esse peso na vida. Mas eu estou dando a vocês uma condição de ser um povo especial. Só que Deus falou isso e colocou antes de dizer, quero que vocês sejam meu tesouro pessoal. Ele disse, se me obedecerem, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança. Deus falou isso para o seu povo. Depois ele vem, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Deus falou para Moisés. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz, faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Resposta esta da boca para fora. Sabe aquele que a gente tem, aquele pensamento que a gente tem de bate-pronto? Alguém te fala uma coisa, por exemplo, eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado? E quantas vezes que eu falo, estou falando com alguém, eu falo assim, você vai fazer tudo que eu te falo para ser abençoado? Eu vou. Aí a primeira coisa que você fala para a pessoa já... Não, mas não pensei que era isso. Eu não pensei que ia ser colocado isso. Olha, eu tenho falado muito, eu tenho usado esse exemplo, e inclusive que essa senhora não fique aborrecida comigo falar de novo sobre ela, mas ela está crescendo, em nome de Jesus em Deus, eu sei que ela não vai ficar. Até porque ninguém sabe quem é, então não tem problema. Tem licença para isso. Mas esses dias eu atendi eu estou falando porque de verdade eu me preocupo com isso. Isso acendeu uma lâmpada dentro da minha mente. Por isso, às vezes, eu gasto um tempo explicando algumas coisas, tentando fazer da maneira mais clara, que eu consigo, que eu percebo, que eu entendo. Esses dias eu atendi um casal, e o culto, inclusive, foi daqueles cultos bem didáticos, que a palavra já por si explica bem, faça assim, faça isso, faça dessa maneira, faça dessa forma. Um casal que, inclusive, não é casado, vive junto, um jugo desigual, enfim. Disse assim, olha, melhor sede para vocês, cada um siga o seu caminho, cada um vai para o seu lado, porque, na verdade, é uma insistência tola vocês ficarem juntos. Quando ela falou assim, eu tenho que ser a mulher sábia, eu falei, então a senhora não entendeu. Você vai falar, não, mas ela não falou certo? Não. Quando ela falou, eu tenho que ser uma mulher sábia, ela pegou uma daquelas frases que ela ouve demais. O Senhor é o meu pastor e
Você já ouviu isso, isso já está na tua cabeça, você já tem aquilo, é assim que termina esse versículo. Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe aquelas coisas que já automaticamente se pregam sozinhas? Às vezes você vem no culto, nem foi dito aquilo, mas em algum momento você acha que ouviu. Então, quando ela falou para mim, eu vi, ela não entendeu. Porque ela apenas, para me dar uma satisfação, ela deu uma frase essas frases de efeito. Ela podia até ter dado uma outra, é a mulher que constrói, né? Só que acho que ela já percebeu. Ele vai perguntar o que é a mulher que constrói. Talvez ela falar, é a mulher que vai pegar os tijolos e vai construir. O que é isso na sua vida? Ela ia falar, não sei. Como ela disse, não sei. Aí expliquei para ela, de novo, não, a senhora tem que fazer isso aqui com o seu marido. A senhora tem que fazer isso aqui na sua casa. A senhora tem que ter essa atitude. Por exemplo, construir, no caso dela ainda, um dos exemplos que eu dei, a senhora sempre usa a expressão, meu marido não merece essa atitude. Meu marido não merece que eu faça isso. Meu marido não merece que eu tenha esta ação. Falei, mas a mulher sábia, que edifica, que constrói, ela não faz porque o marido dela é bom, ela não faz porque o marido dela merece, ela não faz porque esse homem dá a ela os motivos que ela quer, gostaria. Ela faz porque ela já pegou o Espírito. Então ela sabe o que fazer e ela faz. Isso é ela se tornar sábia. Porque enquanto ela fica esperando, no caso eu falei para ela, enquanto a senhora viveu esperando seu marido ficar bom, ficar meigo, como ela disse, ficar assim assado, cozido, frito, enfim, ele não ficou e a senhora também não fez o que a senhora tinha que fazer. E no final, a sua vida, que depende da sua relação com Deus, da sua fé, e fé não é o que eu estou sentindo aqui dentro, ai que coisa legal, boa, agradável, mas fé é o que eu tiro para fora. Fé não é o que eu guardo aqui dentro, diga isso comigo, diga fé não é o que eu guardo, mas é o que eu tiro aqui de dentro. Tem gente que ainda tem essa visão equivocada de fé. Não, a minha fé está aqui dentro, você está enganado. Aí dentro não está a sua fé. Fé é o que está saindo aí de dentro. O que está aí dentro talvez ainda sejam sentimentos, conceitos. E tem mais a ver o que está aí dentro com incredulidade do que com fé. Porque mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então não basta, por exemplo, eu vir aqui e falar para você de fé, de fé, de fé, e aí tem uma situação lá na minha vida e eu não ajo com a fé. Ou seja, eu já disse, eu não ajo com a fé. Não adianta eu pregar para situações, eu tenho que ter atitude diante delas, nesse contexto de culto. Mas na vida o que funciona são as obras de fé, e não a pregação. Aí eu prego, não, aí eu não prego, aí eu ajo. E Moisés nos mostra isso aqui, inclusive, que o Moisés, quando ele chegou, e ele ainda não conhecia Deus com proximidade, a primeira vez que ele se aproximou de Deus, e ele vinha daquela situação, daquele conceito de vida, e o que é o conceito de vida? O conceito de vida nosso é o que está sendo aplicado, mas o que vale é o que está sendo aplicado na sua vida, é o que você está colocando em prática. É o que a gente vê, por exemplo, no dia a dia. O que é melhor? Aquela pessoa que tem 10 faculdades e ainda está trabalhando para alguém, tendo uma vida regrada, ou aquela pessoa que talvez não sabe nem escrever uma palavra de muitas letras, mas que tem um império debaixo dela? O que vale mais? Tem um ditado antigo que diz assim,
mais vale a prática do que a gramática. E eu creio que ele define muita coisa. Tem gente que sabe, que eu sei, eu entendo, eu estudei, vai falar, você para, senta assim, se debruça e fica ouvindo a pessoa falar. Mas na vida dela não tem nada daquilo. Por que não tem nada daquilo? Medo. Então ela fala, ela consegue até falar para os outros. Ela consegue ensinar os outros. Mas quando chega a hora dela fazer, é uma coisa que a bispa fala muito. Ela já disse aqui, não sou eu que estou denunciando isso, mas ela falou, ela não é formada, não concluiu ali uma escola, inclusive, um ensino mais elevado. Mas o que credencia ela para estar onde ela está? Ela se colocou numa posição contrária à posição da maioria das situações e das pessoas que estavam na mesma situação que ela. Ali ela passou a depender de Deus, e não do que ela sabia, do que ela já tinha conhecimento humano. Porque qual era o conhecimento humano? A palavra de um médico. Numa outra situação, a palavra dos especialistas, como quando ela foi abrir a empresa dela, né? Que o marido foi tomar ali em conselho com outros especialistas. A palavra depois na criação dos filhos, de professor, de pedagogo, isso aqui não vai, isso aqui não tem jeito. Enfim, aí o testemunho dela sempre tem contado. Então, o que faz hoje ela poder estar aqui? Que ela contrariou isso. Não foi por opinião, foi por fé. E naquele momento que ela contrariou, não, eu creio, e ela agiu, ela não teve resultado. Só quando ela foi insistindo naquilo, não, eu creio, não me submeta a isso, eu quero ver Deus, eu creio no poder de Deus, Senhor, vem até mim, Senhor, abençoa, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, abre essa porta, Senhor, prospera, Senhor, faz, Senhor, usa isso, Senhor. Aquilo foi acontecendo. E o tempo foi provando que a fé é a propriedade, é o poder que mais tem razão na terra. Está entendendo? Não é o estudo, não é a formação, o médico, é o empresário que está há anos no ramo, o conhecedor do mercado, mas a fé. Então, o Moisés, quando chegou, tira a sandália dos teus pés. Porque a terra em que você está é terra. Quer dizer, o Moisés era santo? O Moisés era santo? Não, mas e a terra que ele estava entrando? Então ali Deus estava falando para ele, Moisés, não é de qualquer jeito. Isso aí joga por terra, tá? Aquele falso versículo que algumas pessoas dizem, que está escrito, não está escrito, em tradução nenhuma. Né, sabe, tem muita gente que diz, mas não está escrito na Bíblia, venha como estás. Quando alguém te fala isso, você fala assim, onde está escrito isso? Venha como estás. Moisés estava indo como ele estava, né? Aquela sandália feita de pele de crocodilo dele lá do Nilo, lembra? O bispo já falou sobre isso. Vem lá o Senhor, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então isso aqui joga por terra esses conceitos novos, inclusive de muita gente, não, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com nada. Deus estabelece as maneiras como Ele nos quer. Ele não está preocupado, Deus não se preocupa, quem se preocupa é a gente. Está entendendo? Então essa expressão Deus está preocupado, não está preocupado, isso nem cabe. Deus, Ele determinou, Deus precisa de palavra? Quem precisa? Por que Ele deu a palavra? Porque ninguém tinha o que fazer na época, então, e vai escrever ali na pedra, depois vai escrever no couro do animal, vai escrever em alguma coisa. Foi para isso? Não, é para a gente saber o que fazer. Para a gente ter direção, para não ficar perdido. Então, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. Depois, quando você vê o Moisés, igual aqui no monte, quando Moisés foi subir no monte, o que Deus falou para ele? Tira a sandália dos seus pés. Lava a sua roupa. Deus falou para ele.
Moisés, vai se consagrar. Falou ou não? Não. Por quê? Porque o Moisés já tinha aprendido e ele se mantinha naquela condição. Quer dizer, uma vez que ele entrou, ele passou a dar condições a Deus. Ele manteve aquilo que Deus falou com ele. Já não era assim com o povo. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. Aqui está tal como Moisés no começo, Deus está falando algo, tá bom, eu vou fazer. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu falar e assim confie sempre em você. Quer dizer, o povo vai saber também que quando você falava alguma coisa, não era teu, era meu. O povo vai ver que eu falo, que eu tenho a minha maneira de agir, o povo vai perceber isso pela maneira como eu vou chegar. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Isso foi para o povo, Moisés não. Você vê que Moisés já estava falando e ouvindo Deus, que é outra mensagem que eu tenho batido muito também. Deus tem preparado pessoas humildes. Sabe o que significa isso? Tem alguém que já passou por onde você vai passar. Alguém que já ouviu. Alguém que já recebeu. E que está falando para você: ouça. Se submeta. Deus tem a maneira dele, Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Moisés estava falando para o povo porque ele já tinha vivido aquilo. O Moisés já conhecia Deus. Veja que para o Moisés não foi uma novidade, uma surpresa. Eu falo isso porque tem gente que às vezes ouve algumas palavras, principalmente aquelas que não era a que a pessoa queria ouvir, estava, ansiosa para ouvir, mas eu tenho visto algumas pessoas assim também, que quando às vezes são repreendidas, quando são corrigidas, o que você está fazendo não é bom, você precisa colocar mais força nessa parte, geralmente é na área espiritual. A palavra, por exemplo, que nós ouvimos na quarta-feira: olha, o teu foco está no espiritual, teu foco está nas coisas de Deus, você está sendo prudente, diligente, se voltando para as coisas de Deus, se voltando primeiro para as coisas de Deus, gastando tempo com as coisas espirituais. Tem gente que quando ouve isso não gosta. Não, será que essa pessoa não está falando isso para mim porque ela quer, sei lá, qual que é a ideia da pessoa, se ela quer controle. Será que ela está querendo me controlar? Esse pastor, ele está querendo só que eu viva uma coisa. Não. Esse obreiro está falando isso comigo, mas, olha, será que eu não posso ter isso, que eu não posso viver aquilo, que eu não posso fazer aquilo? Você pode tudo. Só que vamos lembrar uma das palavras que a bispa repetiu no domingo. Eu sempre digo que a palavra de domingo é a cabeça da nossa semana. Não é por acaso, é o primeiro dia, primeiro culto, culto principal, tal. Uma das coisas que eu lembro que ela falou no domingo, que a gente precisa ter o discernimento do tempo. Discernir os tempos, lembra? O dom que tinham ali aqueles... Não lembro agora se eram 200 da tribo de Sacar ou 400, uma coisa assim.
aqueles homens hábeis na ciência dos tempos, ou seja, do que é tempo agora. De qual é o tempo que eu estou vivendo agora. Qual é o trabalhar de Deus na minha vida agora. Porque acredite, há tempo para tudo na vida da gente. Inclusive está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para cada propósito, ou para todo propósito debaixo do céu. Então, fica tranquila que tem tempo para você viver tudo o que você tem que viver debaixo do céu. Agora, uma pergunta que ela é importantíssima. O que você está buscando, está debaixo ou está acima do sol, do céu? Esses dias teve essa palavra, lembra? Tem os dois Salomãos. Teve o Salomão que buscou o que estava acima do sol, que foi aquela fase dele quebrantada, né? O homem temente, o homem ligado à obra de Deus, que pediu para Deus, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho entendimento, eu não tenho um coração entendido para governar esse teu grande povo, esse teu tão grande povo. Então me dá um coração entendido, me dá sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele. Deus deu sabedoria como ele não pediu, Deus deu dinheiro como ele não pediu, Deus deu para ele coisas que ninguém teve como ele. Aí ele pegou o que Deus deu para ele, aquele homem com um coração voltado para as coisas acima do sol, e gastou com as coisas debaixo do sol. Por isso Salomão, que podia ter terminado muito, mas muito melhor, terminou daquela maneira, né? Sabe, refletindo e chegando à conclusão que tudo que ele tinha gastado a maior parte da vida dele não fazia sentido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida. Você pode estar com acesso agora a uma mentalidade incomparável. De crescer, de ter um crescimento, de ter uma vida ímpar, a vida que eu estou dizendo para você do versículo 5, ser uma pessoa especial, ser uma pessoa ali, sabe, incomparável, uma pessoa de uma vida preenchida, uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida ali de um derramamento de Deus, do Espírito Santo, para fazer proezas, realizar coisas que você não imaginou. Como o Senhor ainda falou conosco na abertura da primavera, aquilo que você nem imaginou, que você nem pensou. Mas para isso, tem esse condicionamento que o Senhor falou. Você precisa obedecer e cumprir a minha aliança. E aí o Senhor falou o que queria do povo, e o povo fez, da trombeta. E quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos. Mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Não, vocês estão começando agora uma outra. Eu vou dizer uma palavra aqui para ficar até mais fácil, não ter que falar tantas frases. Você está entrando numa outra dimensão. Uma outra dimensão. E a pessoa contando algumas coisas da vida dela. Falei assim, a pessoa viu duas situações, ela falou, nossa, mas como isso? Eu falei, sabe qual que é a diferença? Só não, eu falei o dízimo. A pessoa, para. Eu falei, sabe quando você vai saber dessa diferença? A pessoa falou, não. Eu falei assim, quando você provar. Está escrito. Não sou eu, não é palavra minha. Lá em Malaquias 3, eu acho que é o 11 que está escrito isso, está escrito, provai-me nisso. Mas como é que uma pessoa que não dizima prova Deus? Como é que ela prova Deus? Ela não prova.
Ela contempla o que está acontecendo na vida do outro, fica encantada, curiosa, mas é apenas uma espectadora. Aí ontem a pessoa falou assim para mim, ó, eu vou estar entrando para mim um dinheiro e eu quero fazer essa prova aí. Manda para mim a conta aí, o Pix da igreja e tal, mandei, a pessoa, tá bom. Aí hoje cedo a pessoa estava com uma ferramenta. A pessoa, aí ó. Falei, não tema. Falei assim, Deus tem uma obra, se dê um passo na direção de Deus, o diabo está querendo te convencer do que estava dentro de você. Isso não faz diferença, isso não muda nada, isso não tem nada a ver. Falei, isso não tem a ver com o dízimo. Falei, mas calma e não tema. Imagina, a pessoa que espera, sabe, o ímpio que vai lá e na cabeça do ímpio é meio que assim, é um botão, né? Eu dou o dízimo e a vida já, ó. Pouca coisa antes de eu vir para o culto, a pessoa manda um áudio para mim emocionada. E uma foto do carro dela com todas as ferramentas em cima do carro dela. Aí eu falei assim, e aí, achou? A pessoa, nossa, aí contou a história para mim. Falei, isso foi uma lição para mim. Qual que foi a lição? A primeira, isso só está começando. Porque essa seria roubada de qualquer jeito. Foi roubada, você está entendendo que a pessoa foi roubada? Ela seria roubada de qualquer jeito. Qual que é a diferença? O dízimo fez ela achar. Quando eu falei, Deus tem um propósito com você. Eu falei, isso é uma retaliação para que você agora pense, eu fiz errado, não devia ter feito. E o pior, agora ainda, quando a pessoa não está na fé e ela dizima, ela pesa muito o quê? Qual o dinheiro? Qual o dinheiro? O que ela deu, o que ela perdeu, ou seja, então não fez diferença e ainda estou com menos. É o contrário. Porque não adianta eu saber de dízimo, não adianta eu falar de dízimo, não adianta eu vir aqui pregar para você de dízimo, isso está aqui dentro, e nunca sair para fora. O dízimo é uma das coisas, que enquanto isso não sai para fora, o que é sair para fora, gente? O que é sair para fora? Agir, fazer, obedecer. E é onde esse povo aqui, ó, travou. E é o que o diabo faz na vida das pessoas que não se posicionam pela fé. Foi a mesma coisa aqui com o povo de Israel. O povo foi, se submeteu ao que Moisés falou, ficou longe daquilo que Deus reprova, se consagrou. O que era se consagrar? Se afastar do pecado, das coisas impuras que Deus reprovava, de obras, tal, e ainda tiveram que lavar as roupas. Porque aquelas roupas que vinham de onde? Do Egito. Eles não tinham outros, então eram as roupas que tinham, mas não era para trazer aquela carga, nem aquele pó, nem o pó do Egito Deus queria. Pode ser o pó do deserto, mas não do Egito. Aí o povo vem. Quando o povo começa, foi a mesma coisa que aconteceu com ele. O povo começa, chega ali, está subindo um monte, Deus começa a se manifestar, o povo trava, treme de medo. Olha aí, olha o que está acontecendo, olha esse clarão dos raios, olha o barulho dos trovões, olha aí a fumaça, o que é isso? O que o Moisés falou? Moisés teve medo? Nossa, e agora? Meu Deus, não tenham medo. Não tenham medo. Por que Moisés falou com essa segurança? Por quê? Porque ele já conhecia Deus. Quando alguém falar para você de Deus, falar para você, principalmente essa expressão, eu quero que você nunca mais ouça essa expressão, como o Senhor é teu pastor, nada te faltará, como a mulher sábia daquela senhora, entendeu? Não tenham medo. Porque há uma diferença entre alguém que não conhece Deus te falar não tenha medo e uma pessoa que conhece Deus te falar não tenha medo. Moisés estava dizendo assim, é assim mesmo. Não tenha medo disso.
Não se preocupa com isso. Isso faz parte. Hoje ainda eu usei essa expressão, eu falei, para com isso, não tenha medo. Ainda falei, mas o que você teme é o que você atrai para a sua vida. Eu falei, para. Tem um propósito com a sua vida, isso é uma retaliação, que é exatamente para te travar, aí você não seguir. Aí depois de horas que veio a mensagem com a foto, as coisas recuperadas, e a mensagem da pessoa dizendo, eu aprendi a lição. Eu sei que a diferença foi o dízimo. Quer dizer, eu me voltei para Deus, e aí Deus se voltou para mim. Porque se a pessoa não tivesse voltado para Deus, eu acredito, né, não dá para eu afirmar completa, 100%, mas eu acredito que ela teria vivido o que ela viveu na madrugada, mas que ela não teria vivido o que ela viveu agora há pouco. Seria mais um caso como tanta gente. Porque o caso dela de agora é um caso raro. O caso dela de antes é um caso que muita gente vive. Agora, de recuperar de lá, de não ter uma perda, e ainda aquilo foi para mostrar, está vendo que há diferença entre o que me serve para o que não me serve? Mas servir a Deus, gente, vamos aprender isso hoje. Não é o que eu falo e que eu fico guardando aqui. Tá entrando isso ou não? Eu creio, Deus é tudo, eu sou fiel. A maneira como menos deve sair fidelidade de nós é pela expressão fiel. Deus não quer te ouvir, eu sou fiel. Deus quer ver fidelidade. Deus não quer ouvir que você diga para Ele, eu creio. Deus quer ver a sua fé. E a nossa fé, ela é manifestada sempre, primeiro, como Deus falou para o povo, com obediência. Deus me dá uma direção clara, eu obedeço. Porque se eu não obedeço, não adianta eu dizer, foi difícil, para mim é mais complicado, nessa fase, nesse tempo, para Deus só tem uma resposta que Ele está recebendo. Qual que é? Você não creu. Você não creu. Eu sou pequeno, comigo é assim. É igual com Gideão, eu sou o menor da minha casa, minha tribo é a mais pobre e tal. Quem que está te enviando? Não sou eu que estou te enviando? Vai com a força que você tem libertar Israel. Por que Gideão no final ele foi? Porque ele creu. Convocou os homens, desconvocou a maioria. Por que ele foi desconvocando? Não foi ele quem convocou? Venham lutar comigo contra os midianitas. Foi ou não foi? Juntaram-se a ele 32 mil homens. O Senhor falou assim, você tem gente demais. Ele foi desconvocando. Por que ele foi desconvocando? Porque ele creu. Porque acredite, foi muito mais difícil e uma prova maior de fé o Gideão desconvocar do que ele convocar. Porque Deus falou, tem muita gente com você. Pode falar aí para quem tiver tremendo de medo voltar. Quem tiver tremendo de medo pode voltar. Voltaram 22 mil. Ainda tem gente demais, desça com eles lá no riacho, fala para todo mundo beber água que eu vou separar aí uns dos outros. Ficaram 300. Por que ele foi desconvocando? Por que ele foi tirando? Porque ele creu. Se ele tivesse, Senhor, não, é muito, Senhor, não, é pouco, Senhor, não, a gente precisa. O que ele mostraria para Deus? Incredulidade. Porque ele não teria obedecido, ele teria racionalizado. Ele teria olhado para o tamanho do exército, ele teria olhado para o tamanho do exército dele, ele teria se apegado a qualquer coisa, se apegado às pessoas. Que é o que tem gente fazendo. Não, mas eu vi um trovão, eu vi o clarão do raio, eu vi a fumaça, não sabia se alguém já tinha morrido, tinha pegado fogo. Moisés falou, disseram a Moisés, Moisés respondeu, não tenho medo. Diga, não tenho medo. Diga, não tenho medo. Quem falou isso?
Moisés falou porque ele conhecia Deus. Quer dizer, não é para ter medo de Deus. Pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Deixa eu perguntar para você, clarão de raio, trovão, aqueles estrondos, fumaça, cheiro de fumaça, né, a fumaça chegando. Moisés não via tudo aquilo? Não ouvia aquele barulho todo? Não chegava até ele também a fumaça? Chegava ou não chegava? Veja você que quando você se relaciona com Deus pela fé, e não fica medindo, palpando, não fica, sabe, racionalizando, e inclusive não fica alimentando medo, você avança. Você progride. A bispa sempre fala essa frase. E ultimamente acho que até eu tenho repetido mais que ela. Felicidade é igual? Felicidade é igual a? Fala alto quem está falando, senão não escuto. Progresso. Qual que é a primeira felicidade que eu tenho? O meu progresso em Deus. Será que Moisés era feliz? Por quê? Porque a cada dia ele progredia em Deus. Moisés foi o único aqui que chegou mais perto da nuvem. Foi ou não foi? O que é isso aqui? Progresso o quê? Progresso espiritual. Todo mundo se preparou. Preparou ou não preparou? Consagrou, eles devem ter orado, pedindo misericórdia, todo mundo deve ter descido ali para algum lugar que tinha algum rio, um riacho, água, sei lá, né, lavado a roupa lá, colocado, né, não sei se na época tinha anil, vamos colocar anil, deixar branca, deixar bonitinha, vamos nos preparar, para no final uma só pessoa avançar, para no final uma só pessoa progredir naquilo, progredir naquele projeto que era de Deus, progredir naquela oportunidade, progredir no portal que estava aberto para todo mundo. Eu acredito que tem um portal aberto para todo mundo. Amém? Amém? Não basta ter um portal aberto, você tem que progredir. O portal está aberto para todo mundo, mas nem todo mundo progride. Estou falando demais? É igual aqui com Israel. Eu creio. Desde aqueles eventos que nós tivemos, na semana retrasada, com as palavras, o derramamento do Espírito Santo, a visão que Ele tem dado para algumas pessoas, a convicção, a ousadia, o Espírito que Ele tem colocado, eu não tenho dúvida de que tem um portal aberto. Só que quem continuar fazendo, dando passos na carne, quem continuar tendo atitudes apenas à vista dos homens, e eu te explico o que é a vista dos homens. Moisés chegou e falou assim, agora vocês vão se consagrar, agora vocês vão lavar as roupas, agora vocês vão se separar. Quem fez? Fala com ousadia, sem medo. Quem fez? Todo mundo. Esse é o tipo de atitude, de comportamento que a gente tem à vista dos homens, das pessoas. Está entendendo? Vim à igreja, chega no louvor ali que toca. É ou não é? Canta. Você consegue dizer, tornar-me uma mulher?
Ou então, vamos trocar aqui, me tornar um homem forte, me tornar o cabeça, ou eu tenho que me tornar o sacerdote do meu lar. Dá na mesma. Pegar, eu vou lá para o trabalho tal, olha, eu vou ajudar, olha, eu vou para o evangelismo, eu vou ajudar na limpeza da igreja, olha, eu vou ficar lá em tal posto. Ok. Mas e nos desafios, quando você está sendo confrontado com algo que você não viveu ainda, que a resposta que você tem que dar, tem duas opções. A mesma de sempre. A da pessoa que para, que vê que não dá, retrocede, que quando não tem ninguém vendo para você provar alguma coisa, você não faz nada, que vai só enquanto se sente, seguro, estou palpando, está firme para pisar, eu piso. Não dou um passo de fé, não vê. Não, eu vou tateando. Dá para pisar, eu vou. Dá pé, eu vou. Eu estou vendo, eu sigo. Quando era só pela fé, todo mundo ficou. Só passou? Quem que passou? Só o Moisés. Gente, olha que coisa impressionante. Passou um. Todo mundo foi preparado. E é o que nós estamos vivendo. Todo mundo pela pregação, pelos cultos, pela palavra, pelo programa, pela Bíblia, todo mundo está sendo preparado. A cada culto você está sendo preparado. Hoje tem gente que foi preparada, só hoje, às 7. Teve gente que foi preparada às 9. Teve gente que foi preparada meio-dia. Tem gente que foi preparada às 15. Tem gente que está sendo preparada agora. Isso eu posso fazer por você? Posso. O pastor pode fazer por você, o pastor pode fazer por você, o obreiro pode fazer por você. Moisés pôde preparar o povo, mas ele só passou por quem? Por ele mesmo. Moisés, você acha que ele queria que o povo passasse, todo mundo avançasse? Queria. Eu quero que você avance. Eu quero que você siga. Eu quero que você vá, progrida, eu quero que você seja feliz, e felicidade para mim é isso, é progresso. Mas não é o meu querer que te leva além. E nem é a minha pregação, não é nem a contribuição que eu dou no teu preparo, não é, como foi no caso do Moisés. Moisés não escondeu uma informação sequer deles. Foi ou não foi? Você via aqui, tá bem assim, né? O ping-pong. Deus falava com Moisés, Moisés ia lá e falava para o povo, Deus falou isso. Aí o povo, tudo nós faremos. Moisés ia lá, Senhor, eles vão fazer tudo. Ótimo, Moisés. Fala para o povo agora se consagrar, para se separar, lavar as roupas. O Senhor falou para vocês se consagrarem, se separarem, lavem as roupas. Vamos fazer, Moisés. Senhor, eles disseram que vão fazer tudo. Então vem. Só que na hora de ir, é a fé de cada um. E quando você para e pensa, parece que tem limites, parece que tem limitações na minha vida. Vamos ler aqui de novo o 5. O 5 da tradução King James. Põe para mim, por favor. Agora, diga agora. Diga hoje. Diga agora. Se ouvirdes a minha voz, repita comigo. E obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Quem falou isso? Deus. Para quem que ele falou isso? Para todo mundo. Falou para Moisés, mas era para chegar em todo mundo. Chegou em todo mundo? E todo mundo chegou até Deus? É aqui que está, gente. A palavra chega. O portal é aberto. O caminho para subir o monte, a gente recebe. A condição para subir o monte, consagração, separação, limpeza, todo mundo recebe.
Mas só quem enfrenta pela fé os medos é que vai subir, que vai se aproximar de Deus, que vai estreitar esse relacionamento e que vai passar a ter intimidade, que vai para outra dimensão e que vai viver outras coisas. O que tem impedido pessoas de viver isso? Primeiro, ainda elas andam e elas param segundo interesses, não segundo a palavra. Então, enquanto eu vejo recompensa imediata, enquanto eu me vejo num lugar agradável, enquanto eu me vejo numa situação que a minha carne agrada, eu estou fazendo. Inclusive, eu estou me sacrificando. Mas se o teu sacrifício da carne é apenas para agradar a tua carne mais tarde, você vai ter sucesso, mas é um sucesso contido. É um sucesso limitado, sabe? Eu venço, mas daqui a pouco eu volto na mesma posição que eu estava. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que ela chega na igreja por problema na família, problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, problema na alma, depressão, enfim. E ela busca aquilo, ela encontra em Deus saída, solução, cura, ela encontra prosperidade. Mas aí nesse meio, ela descobre Deus, e não apenas essas soluções, ela descobre Deus. Tem esse versículo: eu quero que você seja meu tesouro pessoal. Eu quero que você não seja como qualquer pessoa, eu quero que você seja especial. Você vai ser especial para mim. Você vai ter ali um lugar especial comigo. E eu não estou falando eu estou falando Deus. E aí ela recebe a instrução, ela recebe a visão, ela recebe a revelação para fazer isso aqui. Mas aí ela vai subindo e se depara com algo que agora é só entre eu e Deus. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem alguém aqui vendo, aplaudindo, reconhecendo. E infelizmente é nesse ponto que muita gente para e retrocede. Não investe na intimidade com Deus. Não investe numa comunhão, ou seja, não, eu cheguei aqui, está difícil, mas eu vou pagar o preço. Eu vou resistir, eu vou continuar. Eu achei que aqui ia estar mais fácil, está mais difícil. Eu achei que eu ia passar, depois de ter lavado minha roupa, ter ficado 3 dias, olha bem, a nossa mente gira em torno dessas coisas. Aí eu achei que depois que eu fizesse tal coisa, depois que eu fizesse isso, ia tudo ficar mais, a palavra é mais em paz, mas na verdade não é paz que a gente quer dizer ia ficar mais calma as coisas. É ou não é verdade? A gente fala em paz, mas a paz está aqui dentro. O que está lá fora é a calma, calmaria, menos agitação, menos turbulência. E não fica. Talvez o povo imaginou, vamos subir, vai ficar tudo aquela coisa tranquila. E vai subindo, conforme eles iam aproximando, o barulho era mais alto. A fumaça ficava mais perceptível. O clarão ia aumentando. Só que se o Moisés viu, percebeu, lidou com aquilo e se aproximou da nuvem, todos os que estavam ali também podiam ter se aproximado. E podiam ter chegado até Deus, até a manifestação real, visível de Deus. Mas eles não chegaram. Aqui tem os 2 grupos de pessoas. Tem quem está ouvindo e pensa, e recebe, eu vou chegar. Chega de chegar até um ponto e ficar naquilo, temer, olhar para situações, me impressionar com elas e retroceder. Manter na minha cabeça o que eu sempre tive, o mesmo comportamento, a mesma visão. Não, quero ir além. Eu quero conhecer mais de Deus. Se o Moisés chegou lá, eu também posso chegar.
Quando você viu um testemunho, quando você ouviu um testemunho, quando você vê alguém contando, olha, Deus fez isso na minha vida, olha, Deus mudou, olha, Deus trabalhou, olha, Deus fez, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus transformou, Deus curou. É o Moisés que está na tua frente. Aquela mensagem é uma direção do Moisés. Um culto, uma palavra, dirigindo você para uma atitude, é a direção do Moisés. E você tem que pensar como Deus quer que você pense. Que é o quê? Ele chega até lá, e eu? O que Deus quer que você pense? O Moisés chega até lá, e eu? Eu também posso chegar. Está entendendo? Tira da sua mente, do seu coração, aquele pensamento, isso é só para o Moisés. Isso é só para a bispa. Isso é só para o pastor lá. Isso é só para aquela pessoa, não é algo com ele. Não se trata do que Deus tem com ele, se trata do que aquela pessoa tem com Deus. E às vezes, nós nos limitamos pensando assim, não, Deus tem algo com ele. Se tem com ele, tem que ter comigo também. Agora, eu não sei o que ele deu para Deus, eu vou dar tudo que eu posso dar a Deus. Eu vou dar prioridade a Deus. Eu vou dar condições a Deus. Eu vou fazer o que eu ainda não fiz, que sempre eu hesito. Que eu paro, que eu analiso, que eu racionalizo, eu não creio, aí eu fico calculando. Porque o Moisés não racionalizou. Até o que ele não entendia, ele obedeceu. E a obediência é uma atitude, é uma resposta de fé. Onde a maioria para? Na desobediência. E por que não obedece? Porque não encontra recompensa imediata. Ou seja, tem gente que continua vivendo por motivação. Eu não faço isso porque não vai me dar prazer, eu não vou fazer isso agora, não vou dar isso agora, não vou oferecer isso para Deus agora, não vou ter essa atitude agora porque não vai me trazer nada, não vou ganhar nada com isso. Não se trata do que você vai ganhar. Se trata de chegar mais perto de Deus. E esse é um desejo que tem que estar aí dentro de você. Se está, você está avançando agora já. Não importa se tem trovão, se tem raio, se tem fumaça de alguma coisa, você está querendo aproximar de Deus. Você está rompendo com limites teus. Você está passando por cima de conceitos teus para fazer mais do jeito de Deus, menos do seu jeito. Para se aproximar de Deus e se distanciar de você mesmo, da pessoa que você foi uma vida, da pessoa que você aprendeu a ser com alguém, quem quer que seja. Ficando mais parecido com Deus. Permitindo que a tua mente seja manipulada, seja transformada, seja renovada pelo Espírito Santo. E não mantendo a escrita, não mantendo as mesmas práticas, não mantendo os mesmos pensamentos que mantiveram você na vida que você vinha. Deus quer relacionamento. Para você poder fazer mais para Ele, você precisa fazer com Ele. Você precisa se aproximar dEle. O Senhor diz assim, aproximem-se de mim e eu me aproximarei. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu repito esse versículo, aproxime-se de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você tem que pegar essa palavra e dizer, não, Senhor, eu não vou ficar aqui no pé do monte, não. Todo mundo acampou aqui. Mas eu não vou ficar no acampamento, não. Eu quero subir o monte. Eu quero subir o monte. Eu estou vendo a nuvem. Eu não quero ver ela de longe. Eu não quero ver essa nuvem à distância. Eu não quero contemplar, saber que alguém vai lá, que alguém chega lá, mas eu pensar, não.
isso é demais para mim. É muito para mim. É inacessível para mim. Às vezes você vê alguém falando, orando, pregando, falando com uma convicção, uma segurança, pensa, não, mas isso aí, não, aquela pessoa é assim. É porque Deus tem algo com ela. Por que Deus não pode ter com você também? Não era, acredite. Deus não falou para o Moisés, você vai ser meu tesouro. Deus não falou só para o Moisés. Deus mandou Moisés falar para todos. Sereis como meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha aliança. Que voz você tem ouvido? Qual? A voz do medo? A voz do mundo? A voz da ganância? Não, eu só faço aquilo que tem dinheiro envolvido, aquilo que eu ganho alguma coisa, aquilo que eu tiro alguma vantagem. Qual voz você tem ouvido? A voz da sua velha mentalidade sabotadora? Talvez você manipula as pessoas com algumas atitudes, com algumas reações, já tem seu jeito, é conhecido. Talvez você, no seu reduto você é famoso, é famosa. Mas você não percebe que você também tem se manipulado e se mantido numa vida que não é a que Deus tem para você. Deus não nos quer no pé do monte. Deus nos quer no alto do monte. Chegando cada vez mais perto da nuvem. Mesmo com tudo aquele estrondo dos trovões, dos raios, aquela fumaça. Porque aquilo não fazia absolutamente nada. Não causava absolutamente nada para ninguém. Não era nada além de imagem, barulho, cheiro, sensações. Tudo que os sentidos podem alimentar, o cheiro da fumaça, a visão dos raios, aquele clarão, o barulho dos trovões, aquela sensação física da altitude. E tinha nada a ver com o que Deus tinha com aquele povo. Nada. Porque com tudo isso Moisés subiu. A Bíblia diz que o Moisés, enquanto o povo ficou à distância, o Moisés subia. O Moisés se aproximava. E o povo ficou à distância. Rompa com isso que está te impedindo aí. E tudo isso tem um fundamento: incredulidade. Você se basear em você mesmo, nos teus sentimentos, se basear na tua história, se basear em alguém. E aí é onde eu falo do equilíbrio da palavra. Estou dizendo que se alguém chegou, você pode chegar. Mas isso não quer dizer se basear. Não é para você se prender a alguém. Não é para se limitar a alguém. Mas é para reconhecer, não, fulano tem isso com Deus, eu também posso ter.
Mas não é para invejar, eu quero ter o que ele tem com Deus, não. Eu vou pagar o preço para isso. Eu vou passar por esses raios, trovões, fumaça, barulho, tudo. Eu vou, ele está indo, eu vou também. Eu me consagrei. Eu lavei minhas roupas. Eu disse lá atrás, eu queria. Eu nem sabia direito o que é, mas eu já estou aqui, eu vou continuar. Eu vou seguir. Eu vou avançar. Não vou deixar essa conversa, essa discussão, ou o que eu estou vendo acontecer com fulano, beltrano lá, me parar, me impedir. A relação que eu tenho com Deus, o relacionamento meu com Deus não tem a ver com alguém, tem a ver comigo. Mas a gente vê que igual foi naquela situação hoje ainda é. Tem muita gente que só se relaciona com Deus coletivamente. Todo mundo, quando decidiu ir, falou que ia, todo mundo foi. Quando todo mundo ficou com medo, todo mundo parou. E todo mundo retrocedeu. Você tem que sair do meio desse todo mundo. E assumir a sua identidade em Deus. O que é que Deus tem comigo? Você tem que orar assim, o que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer de mim? Tanto como se tem algum mal em mim, eu vou trabalhar isso, eu vou pedir perdão, eu vou jejuar para me consagrar, eu vou me purificar, eu vou pagar o preço, eu vou sacrificar minha carne, eu vou dar a Deus o que Ele quer, espera de mim. Mas também, como disse o próprio Jefté, para o comandante do exército inimigo, acaso você não toma posse quando teu Deus Campos te dá alguma coisa? O que Deus der a mim também é meu. O que Deus tiver comigo também eu vou viver, eu vou possuir, eu vou tomar posse, e eu vou subir. Ah, todo mundo está parando aqui, problema de todo mundo. Eu não acompanho todo mundo. Eu tenho o meu relacionamento com Deus. Eu tenho a minha revelação. Eu tenho a minha visão, que Deus tem comigo. Qual é ali o caminho que Ele me mostra? Qual é a palavra que Deus tem falado comigo, que Ele quer de mim, que Ele tem esperado de mim, atitude, resposta, e resposta de fé. Dê a Deus respostas de fé. Se aproxime de Deus. Cresça na intimidade, na comunhão com Deus. Não espere que alguém te diga para orar, ore. Porque você já sabe, eu preciso orar, eu tenho que orar. Não seja mais o tipo de pessoa que espera não suportar mais a escravidão para orar a Deus, aí se juntar, dar a mão com todo mundo, vamos orar, porque está insuportável, ir para o trabalho, debaixo do jugo dos egípcios. Não, agora eu tenho a oportunidade de comunhão, eu vou subir um monte. Ah, mas eu vou ter que viver essa vida consagrada. Eu vou ter essa vida consagrada então. Esse passa a ser o meu estilo de vida. Eu não preciso estar lá, passando fome, necessidade, com dores, de tanto trabalhar, para então eu orar a Deus, para então eu mudar um comportamento que eu já sei que não cabe na minha vida. Eu não vou viver de títulos, de rótulos. Eu tenho que viver de comunhão, de intimidade com Deus. E não importa se alguém vai ver ou reconhecer o que Deus tem comigo. Moisés foi questionado por esse povo. E não era Moisés, veja que não era Moisés. Quando Moisés foi chamado, ele teve essa dúvida que todo mundo tinha. Mas como é que eles vão saber que o Senhor fala por mim? O Senhor falou, eu vou dar sinais. Depois veja que não era preocupação do Moisés, Senhor, mostra para o povo que o Senhor é comigo. Era Deus quem se mostrava com Moisés. Não era Moisés que tinha essa necessidade, porque para o Moisés isso não importava mais. O Moisés, depois que ele conheceu Deus, ele não se preocupou mais em convencer as pessoas que ele conhecia Deus.
ele vivia para obedecer. Essa é a vida de quem conhece a Deus. Ele não vai estar nessa busca da imagem perfeita, da foto perfeita, da colocação perfeita, da frase perfeita, para que alguém veja Deus na vida da pessoa. A pessoa vai realmente se ocupar, não é nem se preocupar, ela vai se ocupar em obedecer. Porque ela quer ter e manter a condição de tesouro pessoal do Senhor. Eu quero fazer parte desse grupo que é diferenciado. Não é por todo o esforço que faz para mostrar isso para alguém, mas é pela vida que tem com Deus, no íntimo, no privado e no público. Senhor, eu oro agora e te peço, em nome de Jesus, que cada um aqui, meu Deus, primeiro eu peço que cada um aqui tenha recebido, não só com os ouvidos, mas que tenha chegado até o coração de cada um essa palavra. Que o Senhor esclareça, que o Senhor, meu Deus, venha revelar para cada um o que o Senhor está falando. Que cada um tenha clareza, que veja, que entenda, que receba com clareza o que o Senhor está falando. Que receba com clareza o que o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está realizando aqui nessa noite. O Senhor está abrindo portais para nós, como o Senhor abriu um portal enorme para aquele povo naquela ocasião. Mas mais uma vez, só um entrou por esse portal. Aqui, meu Deus, pode ter um entrando por esse portal. Ou pode ter vários entrando. Eu não sei. Mas eu oro para que o Teu Espírito Santo toque cada um. Que mostre a cada um, no íntimo, a oportunidade, o preparo que o Senhor tem, meu Deus, nos dado. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem falado. Não tem alguém aqui não tem alguém que pode dizer, eu não sei o que fazer para entrar por esse portal. Eu não sei o que fazer para ter essa experiência. Não é uma experiência pontual de hoje, de agora apenas. Agora é a oportunidade para ir e não voltar. Para subir, aproximar, ter a experiência e continuar, como era Moisés. E não para ser única. Tem coisas, Senhor, que nós vivemos que são únicas daqui para trás, mas serão normais e comuns daqui para frente. E eu oro para que seja assim. Que se essa pessoa tem que viver uma experiência única, hoje com o Senhor, que ela seja única daqui para trás, como algo que ela não viveu ainda, mas que daqui para frente seja comum. Algo que ela nunca mais venha retroceder, venha ser menos, viver menos, que ela nunca mais venha descer, meu Deus, mas que seja daqui para mais. Que ela não tenha mais aquela vida de quem de vez em quando entra na Tua presença, mas que a vida dela seja sempre na Tua presença, ouvindo a voz do Senhor, falando, meu Deus, em todo o tempo com o Senhor, pedindo direção, pedindo, meu Deus, para que o Senhor esteja com ela, pedindo se o Senhor está com ela, para que ela siga, para que ela prossiga, ou para ela parar, porque às vezes o Senhor fala, para, não vou seguir com você nessa direção. E nós, meu Pai, quando cremos, não nos apegamos aos valores financeiros, às pessoas que estão envolvidas, se elas são legais, se elas são atraentes, se elas são simpáticas à nossa vida, aos nossos interesses, não. Nós nos prendemos, meu Deus, a obedecer o Senhor, a fazer o que o Senhor diz para fazermos, a estarmos no lugar que o Senhor nos mandou estar, a separarmos-nos daquilo que o Senhor nos mandou separar, ficar longe, distante, o que o Senhor disse que não cabe na nossa vida, nós rompemos. Eu
eu oro para que seja essa atitude do teu povo, porque essa é a atitude, essa é a resposta que o Senhor espera de cada um, porque isso mostra da nossa parte fé no Senhor. É a obediência, Senhor, que mostra a nossa fé no Senhor. É a nossa primeira atitude. Porque quando uma pessoa não obedece, ela não avança. Então ela não vai ter nem as demais oportunidades para ela poder provar a fé. Eu peço, Senhor, quebranta onde ainda há dureza. Quebra onde ainda há, meu Deus, essas colunas, esses pilares que só essa pessoa colocou na vida dela, não foi o Senhor. Quantos ainda têm se sustentado em pilares que são enganosos? Aparentemente são fortes, mas não são. Porque o Senhor é a nossa coluna. O Senhor tem que ser o nosso alicerce. O Senhor tem que ser a nossa base, o nosso fundamento. Porque se não for o Senhor, meu Deus, a casa que nós construímos é na areia. E eu oro para que hoje essas casas caiam por terra, para que seja feita uma nova edificação, uma edificação no Senhor. Alguém que, como Moisés, ouve, obedece, atende o teu chamado e avança na direção da nuvem densa. E busca intimidade, e tem intimidade com o Senhor. E tem comunhão com o Senhor e cresce em comunhão. E eu oro e peço, meu Deus, leva cada um de nós a crescermos em comunhão, para entrarmos e aproveitarmos cada portal que o Senhor tem aberto para nós. Hoje eu quero entrar por esse portal, e eu peço que o teu povo também seja levado, seja guiado, para entrar por esse portal, para viver o que o Senhor tem para nós hoje, para receber a bênção que o Senhor tem conosco hoje. Eu oro, Senhor, por cura, por libertação, e eu declaro que onde houver doença, seja do corpo, seja da alma, que o Senhor cure, porque não é por acaso que esse culto tem esse nome, a reunião do Deus que sara. Eu invoco o nome do Senhor, e eu peço, em nome de Jesus, que aqueles que chegaram aqui doentes, enfermos, oprimidos, cansados, sobrecarregados, que sejam curados pelo teu poder. E que saibam e vejam que o Senhor é Deus. Eu não sou Deus, mas eu invoco o nome do Senhor. Eu não invoco o meu nome, Senhor. Eu não oro em meu nome, mas eu oro em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, Senhor, que onde tiver doença, onde tiver enfermidade, onde tiver, meu Deus, opressão, que onde, meu Pai, tiver engano, mentira, que caia por terra. E que prevaleça a palavra do Senhor. E a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é o Deus que liberta o cativo da prisão, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades, e o castigo, meu Deus, que estava sobre nós, foi para o Senhor. E eu peço cura aqui agora. Cura cada doente, cada enfermo, cada oprimido, cada angustiado, cada ansioso. Cura! Porque eu tomo posse, meu Deus, de cura aqui nessa noite. Para quem ouvir e crer que seja curado, que seja liberto, que seja abençoado pelo Senhor. É o que eu creio e em nome de Jesus eu declaro. Amém, amém e amém.